Foi a incrível percepção de Einstein que resolveu o enigma do movimento browniano. Mas aprender a aproveitar esses movimentos virtualmente imperceptíveis iria requerer quase 100 anos de pesquisa, concepção e trabalho. Os resultados beiram o miraculoso. Hoje, em centros como o Instituto do Câncer da Colômbia Britânica, ferramentas novas e poderosas são usadas para detectar os primeiros sinais de câncer. A mesma ciência nos permite mapear nossa herança genética ou rastrear algumas patogenias entre todas as moléculas nadando em um mar de sangue. Por mais miraculosas que as técnicas atuais pareçam, elas têm sérias limitações, e uma delas é o custo. Agora há maneiras de extrair o DNA do sangue. E digamos que você esteja procurando uma patogenia rara em 1 mililitro de sangue. As tecnologias de filtração que estão disponíveis agora provavelmente não vão detectá-la. Em vez de tentar capturar as moléculas que procuram por meio de filtragem, Maziali e seus colegas estão usando técnicas fundamentadas no entendimento de Einstein do movimento browniano. É realmente a exploração do movimento browniano em nosso trabalho que nos permite concentrar uma molécula e separar todas as outras. O movimento browniano é realmente a força propulsora, se quisermos ver desse modo, que tira todas as moléculas que não queremos da área de onde estamos concentrando o DNA. Este é o nosso modelo para concentrar DNA. A parte importante desta máquina, na verdade, é esta peça de gel no centro. E o que fazemos é colocar a amostra de DNA neste lado, que aqui está tingido de azul e foi injetado eletricamente no gel. Então todo o DNA entra aqui, espirala e fica preso no centro, enquanto as outras moléculas se difundem. É o movimento browniano que evita que as outras moléculas caiam na mesma armadilha em que o DNA fica preso no centro. Então ficamos com uma região aqui que é altamente concentrada com DNA, na ordem de 10.000 vezes mais concentrada do que o DNA nesta amostra, onde outras moléculas ficam à deriva no gel e vão acabar na câmara de armazenamento do outro lado. Então o gel fica relativamente livre de contaminantes. O DNA acaba ficando no meio, altamente concentrado, e podemos continuar este processo quanto quisermos. A meta desta experiência é desenvolver um pequeno instrumento que possa tirar o soro do sangue e extrair o DNA de maneira eficiente, rápida e com custo relativamente baixo, e terminar com uma pequena amostra de fluido que contém, em sua maioria, o DNA do tumor que estava no sangue em quantidades muito pequenas, para outros métodos conseguirem detectar sem este tipo de pré-concentração. Então, se não tivéssemos o movimento browniano, não conseguiríamos fazer o trabalho que estamos fazendo. Por mais improvável que pareça, Maziali e seus colegas tiraram vantagem do movimento aleatório das moléculas. Eles estão utilizando o movimento browniano para ajudá-los a separar uma quantidade minúscula de DNA de uma amostra muito maior de sangue. Nós tivemos o interesse, na verdade, de agências federais que lidam com medicina legal. A capacidade de extrair algumas moléculas de DNA de uma pia cheia d'água ou de uma banheira cheia d'água, dá para imaginar que isso pode ser útil numa cena de crime. E, de novo, o nosso processo pode fazer isso de maneira muito eficiente. Há outras técnicas para ampliar o DNA. A reação em cadeia com a técnica de amplificação enzimática por polimerase copia DNA. O problema com esse processo é o custo, cerca de $1 por microlitro para fazer a reação. Se tentássemos analisar 1 litro d'água por este método, isso custaria $1 milhão. Mas nós podemos pegar 1 litro d'água e extrair todo o DNA para 1 microlitro, e aí vai custar $1 para analisar. Lançar luz sobre tudo, do crime ao câncer. É incrível pensar que o movimento aleatório das moléculas pode, na verdade, ser usado para fazer esse trabalho. Medicina e ciência criminal estão muito longe do que nos faz lembrar de Einstein.
A mesma base matemática que Marziali usa para conseguir o movimento aleatório de moléculas e fazer um trabalho útil, também pode ser transformada para entender o movimento aleatório de partículas maiores. Isso também tem várias consequências práticas. A nevasca em que trabalhamos é um assunto muito ligado à visibilidade e ao risco. Se olharmos situações de tráfego, ela pode ser um risco para a aviação. Então, estamos interessados nas situações sob as quais as nevascas ocorrem. Medidas de campo, modelos de computador e observações de túnel de vento são examinados sob as lentes das noções teóricas, voltando a Einstein. Se voltarmos ao estudo de Einstein, uma das coisas realmente significativas sobre ele é que Einstein apresentou a ideia de que um fenômeno natural era estocástico na natureza. Estocástico quer dizer que ele não era exatamente previsível, que havia flutuações, havia um componente aleatório no processo. E o movimento browniano era um bom exemplo disso. É fácil ver por que o entendimento do comportamento da nevasca pode provar-se importante. É tudo parte da história que Einstein iniciou quando explicou o que fazia o pólen de Robert Brown se mover. É um longo caminho, desde o pólen ter sido agitado por moléculas de água, mas a mesma ciência que descreve aqueles movimentos minúsculos pode nos ajudar a descobrir os segredos da nevasca ou da areia que é soprada. E pode nos levar muito além disso, até a outros mundos. Taylor e seus colegas fazem parte da equipe que trabalha no Fênix, o módulo que vai pousar em Marte marcado para maio de 2008. A missão Fênix foi projetada para explorar as planícies de Marte em busca de sinais de gelo e evidência de vida, passada ou presente. Tanto na Terra quanto em Marte, lidamos com a difusão turbulenta, a dispersão turbulenta de partículas. E estamos muito interessados na poeira de Marte. A contribuição canadense será um radar laser, ou LIDAR. Ao lançar um poderoso feixe laser na atmosfera marciana, ele irá medir a luz que retorna. A noção de um lidar é que podemos determinar a distância do detector até a partícula, medindo o tempo que a luz leva para ir do transmissor até a partícula e voltar à superfície. O que queremos fazer é tentar criar um bom modelo da distribuição da poeira em Marte. O estudo de Einstein sobre o movimento browniano provou-se útil em muitas áreas. Seja na Terra ou em um mundo distante, a mesma matemática pode ser usada para descrever o movimento das partículas de pólen ou da poeira no vento ou as frequentemente cruéis flutuações nos preços das ações. Uma das coisas interessantes que mudaram nos últimos 20 ou 30 anos foi que o mundo das finanças descobriu o movimento browniano. Os bancos descobriram o movimento browniano. Se você for a um grande banco canadense, verá que em um andar há um grupo de pessoas que passa o tempo trabalhando num movimento browniano, porque ele é a ferramenta matemática que fará muitos dos cálculos que eles devem fazer. Se o movimento browniano fala de aleatoriedade, como ele pode ser usado para fazer previsões sobre as flutuações do mercado de ações?